que tu és o Cristo, Filho do mundo. Quem pode diz amém. Amém. Pai querido, eterno Deus, louvado seja o teu nome. Tua é a glória, Senhor, a majestade, o poder, o reino te pertence. Todo o poder jaz em tuas mãos. Pai, toma este ambiente, este lugar, ó Santo Espírito de Deus, nos ensina, Pai, segundo a tua palavra, nos edifica, nos ilumina pelo teu Espírito, conforme o teu querer e a tua santa vontade, de forma que entendamos e compreendamos, ó Senhor, o que estás a falar conosco nesta noite, neste santo lugar de adoração. Em nome de Jesus, fica conosco, e em nome de Jesus nos ensina, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Diga amém. Amém. Oh, glória. Queridos, amada igreja, o texto bíblico está intitulado Jesus consola Marta e Maria. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, quando procuramos conhecer um pouco sobre a vida de Marta e sobre a vida de Maria, vamos descobrir, estudando as Escrituras, a santa palavra de Deus, que Maria e Marta tinham um irmão chamado Lázaro. Bendito seja o nome do Senhor. E também vamos ficar sabedor que este irmão, por nome Lázaro, adoeceu, aleluia, e no momento de enfermidade em que ele padecia quase já a morte, aleluia, Maria e Marta mandaram mensageiros ao Senhor Jesus, rogando que o Senhor Jesus viesse à sua casa. Qual era o propósito? Para que o Senhor Jesus orasse pela vida de Lázaro e repreendesse nele aquela enfermidade. Só para você entender mais ou menos a Handakaya Shurya Navasya, o contexto bíblico, amém, da história desta noite, aleluia. Só que naquele dia, naquela hora, naquele tempo em que Marta e Maria buscaram a Jesus, Jesus não voltou naquele dia, nem voltou naquela hora, aleluia. Embora recebesse a notificação, embora recebesse a mensagem dos mensageiros, embora soubesse o estado de enfermidade de Lázaro, naquele dia Jesus não voltara. Louvado seja Deus. E se passaram um dia, 2 dias, e 3 dias, e 4 dias após do notificado, Jesus volta para Betânia. E quando Jesus volta para Betânia, louvado seja Deus, aonde morava Marta, aonde morava Maria, e aonde Lázaro já havia sido sepultado. Glória a Deus, aleluia. Quem me ouve? Escute. Quando Jesus chegou em Betânia, Marta já estava conformada, Maria ainda chorava. Ainda haviam pessoas que tentavam consolar Marta e que tentavam consolar Maria pela perca do seu irmão. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados, qual é o ponto real? Jesus não voltou no dia que Marta e Maria desejaram. Jesus não voltou nem atendeu o pedido naquele dia. Mas mesmo sem Marta e Maria esperar que ele voltasse, ele voltou no 4º dia. Aleluia. Então eu quero dizer uma coisa para mim e para você nesta noite. Nossas petições estão diante de Deus. Deus há de nos responder no seu tempo propício, não no nosso, mas no dele, porque no tempo de Deus tudo flui para que o nome de Deus seja glorificado e nossas vidas abençoadas em nome
de Jesus. E a história mudada, o cativeiro mudado. Aleluia! Jesus, quando chega para mudar a situação. Ele pode até não voltar no dia e na hora que você desejou. Ele pode até não ter atendido o teu pedido segundo a sua imaginação no dia que você clamou. Mas se você clamou a Jesus, você terá uma resposta de Jesus. E você vai ver que Ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não pode impedir que acontecesse. Na Macheia, Canabacé, pastor, foi terrível o que aconteceu, mas você está de pé. Foi terrível o que aconteceu, mas você está respirando. Foi terrível o que aconteceu, mas você ainda glorifica a Deus nesta noite. Você ainda está ouvindo a voz do seu Senhor. E sabe por que você está ouvindo? Porque Ele fez a teu favor. De Campacanaba, de Canahachenecaba. Eu fico pensando que algumas pessoas podem ter pensado, quando ouviram falar que Marta e Maria mandaram buscar Jesus e que Jesus não voltou naquele dia. Eu fico pensando, imaginando que algumas pessoas podiam ter pensado a respeito disso. Ei, não é tão amigo dele, ficar sabendo, mandou chamar. Ei, não deu nem crédito, não veio, não apareceu. Sabe o que aconteceu? E não é tão amigo de Jesus, e disse que ele é ungido e tem tanta intimidade com ele. E por que ele não veio? E por que ele não atendeu? Sabe o que aconteceu, fulano? O irmão morreu e agora está enterrado, e agora acabou nada. Jesus é o Senhor dos céus e terra. Jesus tem o mesmo poder que teve outrora no passado para mudar a tua história, a história da tua casa, dos teus familiares, o teu próprio coração. Ele tem esse poder para fazer de dentro para fora as coisas acontecerem. Seja teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Sabe quem é que vai mudar? Sabe quem é que vai restaurar? É Jesus. Não é o seu jejum, não é o seu sacrifício. Não, quem vai fazer é Jesus Cristo. E por que vai fazer? Porque a oração subiu a Ele, porque a oração chegou a Ele. Houve um pedido de socorro. Mas por que Ele não veio naquele dia? Porque Deus tinha um projeto maior. Às vezes você padece situações, né? Às vezes você sofre mais um pouco, porque Deus tem um propósito maior com você, com a sua casa. Deus deseja fazer coisas grandes, não só na sua vida, não só na sua família, mas através da sua família. De Calabacha, para mudar pessoas, para alcançar vidas. Você está entendendo, igreja? Então diga aí para o seu irmão, sua irmã que está desconfiada, diga: Jesus vai fazer. Não esteja pensando que Ele não escutou, não, né? A oração subiu o trono da glória, e ninguém que roga, que clama por Ele, vai ficar sem resposta. Está na palavra que todo aquele que invocar o seu nome, dele terá salvação, dele terá salvação. De Calavassúria. Aí Jesus volta 4 dias, está Marta lá. Escuta, igreja. E Marta já está tranquila. Acontece com todo mundo. A morte vem para todos. Uma hora ou outra a pessoa morre. Nesta terra ninguém foi feito para ficar aqui eternamente. Os conscientes sabem disso, que nós estamos de passagem nesta terra dos viventes. Aleluia. Quem é consciente entende, compreende e aceita essas coisas, porque essa é a verdade. Aleluia. E quando Marta está consolada, e existem familiares na casa de Marta, consolando Marta, Maria, aí sopra os ouvidos de Marta: ô mulher, olha quem é que está entrando aí na aldeia. Quem? Aquele que tu chamaste naquele dia, há 4 dias atrás, aquele que tu enviaste mensageiro a ele. Ele está voltando, está chegando aí na aldeia. Ele está entrando na aldeia. Sabe o que é que acontece? Dessa vez Marta não vai para a cozinha. Dessa vez Marta vai aos pés e ao encontro de Jesus. Aleluia.
E quando ela chega, isso aqui é relacionamento, isso aqui é conhecer a pessoa de Jesus Cristo, a sua divindade, o seu poder, a sua glória, o seu esplendor. Isso aqui é entender o quanto somos dependentes da sua ação. Amém, igreja? E ela vai para lá. Vai para onde, pastor? Vai ao encontro de Jesus, vai aos pés de Jesus. E ela, encontrando Jesus, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Sim, bem verdade, ele não teria morrido, a enfermidade não teria matado, ele não teria padecido, se tu estivesses aqui. Sabe, irmão, quantas vezes você não para ouvir isso, entender isso? Olha, sem Jesus não há esperança de vida eterna. Sem Jesus no barco não há esperança de ressurreição para a vida com Deus. Sem Jesus no barco não há esperança de dias melhores. Sem Jesus no barco não há esperança de sermos vencedores sobre as aflições, as adversidades, circunstâncias que todo dia vem na nossa vida. Sem Jesus não podemos nada, mas com Jesus somos mais do que vencedores. Com a ajuda do Senhor Jesus conseguimos compreender e entender a graça de Deus e o que nos espera na eternidade. Mas também entendemos e compreendemos pelo Espírito Santo que Ele é Senhor, não só nos céus como na terra, todo poderoso para nos guardar em todo e qualquer lugar e para nos ajudar a trilhar os caminhos de santidade, justiça e retidão nesta terra. Aleluia! Olha para cá, igreja. Aleluia. Foque a palavra, porque Deus está falando nos seus ouvidos. Aleluia. Não deixe que nada te distraia, nem os grilos cantando. Oh, amada, porque se tem alguém que não deseja que você dê crédito à palavra para não entender o que Deus está falando, é o diabo. E ele anda ao derredor de Cabaxé. Então foca os teus olhos, atenta os teus ouvidos à palavra que está sendo ministrada. Por quê, pastor? Porque esta é uma palavra de consolo, esta é uma palavra de conforto. De quem? Da parte do Senhor Jesus. Quando tudo parecia que estava perdido, Ele chega para restaurar, chega para restituir, chega no tempo de Deus, para a glória de Deus e para fazer a vontade de Deus. E a família de Marta e Maria vai ver a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei que tipo de aflição esta terra. O apóstolo Pedro, quando ele fala exatamente sobre essa questão. Ele diz que todos os irmãos, todos os nossos irmãos em Cristo são provados. Isso quer dizer, irmãos, que não há um só crente que não tenha suas adversidades, que não há um só crente que não padeça na caminhada momentos de dificuldade, que não há um só crente que não trave batalhas e lutas, aleluia. Mas todos têm a promessa de receber de Deus a sua ajuda, e com a ajuda de Deus, irmão, é possível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus voltou e Marta diz isso aí: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ela disse: olhe para cá, igreja, mas eu também sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Ela sabia, ela entendia que por Jesus ter vindo da parte de Deus, enviado por Deus para os propósitos de Deus, ele era a promessa de Deus. Deus iria ouvir o seu pedido, então nada estaria perdido, porque o Senhor que nos criou é o Senhor que também nos destitui. Você já ouviu falar? Ele nos deu vida, mas também tem morte.
E Ele tem poder tanto sobre a nossa vida como sobre a morte. Deus é o único Pai todo-poderoso que tem poder sobre tudo aquilo que Ele criou. Inclusive, o inimigo de nossas almas é limitado por causa do poder do Todo-Poderoso. Só Deus tem todo o poder. Então entenda e compreenda. O que é que está perdido para o crente se Jesus é o Deus vivo, Senhor dos céus e da terra? Se Ele manda nos céus, abaixo dos céus, abaixo da terra, ei, em nome de Jesus, todo mal cai por terra, toda arma forjada é quebrada, todo arco forte é destruído pelo sangue de Jesus. Somos mais do que vencedores. A vitória é do povo de Deus, porque Deus não perde, jamais perdeu, jamais perderá, e aquilo que Ele intenta fazer, Ele fará para a glória do seu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Nobas. Aleluia. Aí Marta diz: Senhor, sabe aquela conversa com Jesus? Eu sei que se o Senhor pedir, Ele vai te ouvir. Mas também sei que Ele há de ressuscitar no último. Marta não era uma mulher sem conhecimento. Sem conhecimento o quê? Bíblico. Sem conhecimento o quê? Da palavra de Deus. Não. Marta esperava e tinha certeza que um dia ela iria ressuscitar. Aleluia. Para estar com o Senhor para sempre. Você está entendendo isso, igreja? Ela tinha a esperança da ressurreição no seu coração. Como Jó que um dia falou: diante de tudo Jó disse: bem sei que o meu Redentor vive, que no fim Ele se levantará por minha causa, e eu verei face a face como Ele é. Eu verei. Aleluia. O que é que você vai ver, irmão? Esta mulher tão iluminada estava passando um momento difícil, doloroso, de perda. Aleluia. E quem era esta mulher? Uma cristã, porque ela nasceu de novo. Ela creu em Cristo, amava Cristo, se relacionava com Cristo, servia a Cristo. Aleluia. E tinha certeza que Ele era o cumprimento das promessas de quem? De Deus. Aleluia. Então, olha bem o poder que essa mulher tinha, o entendimento, o discernimento que ela tinha das promessas de Deus, principalmente daquela de que um dia o próprio Senhor nos ressuscitará, nos dará um corpo glorioso e estaremos com Ele para sempre. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas aí então surpreende. Jesus surpreende. Por que Jesus surpreende? Olha a palavra que Jesus disse para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Você está entendendo o que Jesus está falando nesta noite através desse texto bíblico? Aleluia. A tua família será restituída. Aleluia. Aquilo que te foi tirado será restituído. Aquilo que era teu será restituído. É muito importante você entender isso, irmão. Quando você apresentar uma causa ao Senhor, apresente esta causa, mas apresente algo que te pertence. Não peça a Deus o que é dos outros. Aleluia. Eu já padeci algumas vergonhas por não vigiar. E vou deixar para você isso aqui para você entender. Deus é justo. Não faça orações injustas ao Senhor, porque elas não serão respondidas. De calabaxéia. A oração tem que subir de acordo com a vontade de quem, igreja? De Deus. Uma vez, irmão, vou abrir aqui as aspas lá. Aspa de um lado, aspa de outro. Igual os repórteres, né? Aspa, né? Veio uma irmã na igreja, veio me pedir há muitos anos para orar por uma causa dela, irmãos. Escuta que eu vou te dar esse testemunho. Isso aqui é para você entender como é sério as coisas.
Glória a Deus. E ela disse que estavam tentando tomar a casa dela. E ela trouxe lá uns papel para mim orar, nem li, só peguei. Disse: eu vou orar pela sua causa, irmã. Já que estão tentando roubar a sua casa, tomar a sua casa. Orei, clamei. Passou um tempo, a campanha terminou. E quando foi um dia eu fiquei sabendo que a pessoa que levou o pedido de oração lá na igreja andava falando mal de mim. Tipo que as minhas orações não tinham sido ouvidas, que não adiantou ter levado para botar no altar de Deus. Eu disse: é o quê? Fiquei calado, porque quem justifica é Deus. Passou-se uns dias, chegou uma pessoa e disse: pastor, o senhor sabe aquela mulher que veio aí para o senhor orar pela causa dela, da casa? Sim, eu orei, sim, ela pediu. Deixa eu falar algo para o senhor sabe que o negócio ali é diferente? Como, meu filho? A casa não era dela. Me explica aí, irmão. Não, ela tinha invadido a casa. Porque, irmãos, o projeto que vem para a prefeitura, quando você é beneficiário de uma casa dessa, o teu nome é dado e o teu documento vai para Brasília. A casa pertence a quem o nome está constando lá. Você está entendendo? Mas como havia aquele negócio de querer invadir casa e de dizer que, né, que não tinha onde morar e lá vai e terminava invadindo, entraram. Ela entrou na casa, se apossou da casa. Depois a justiça ordenou que ela saísse, porque ela tinha tomado posse da casa de uma pessoa. A casa não era o quê? Não era dela. Como é que Deus vai dar, irmão, vitória para você, quando você quer pedir a Deus o que é dos outros? Brigando pelo que é dos outros? Ah não, mas fulano de tal tem casa. Tem, irmão, mas o nome que está lá no documento é dele. Consta lá no registro, no projeto, que é o nome dele. Se é o nome dele, a justiça vai dar direito a quem? A ele, irmão. Ah, mas fazer... Não vá com essa não, irmão. Não leve causa dessa natureza para clamar ao Senhor, que Ele não vai responder e nem vai intervir por você. Porque é algo injusto. Não é correto. Você já entendeu isso? Aí estava falando mal de mim, quando na verdade a errada era quem? Ela. E Deus não ia responder a oração dela, porque ela estava completamente o quê? Errada. Diante de quem? De Deus. Há muitos anos atrás, me deram uma casa faz muito tempo. E eu passei um tempo com dificuldade de morar naquela casa, viu, igreja? Já volto para a mensagem. Aí fiquei sabendo que tinha uma pessoa querendo invadir a casa. Aí foram me dizer: olha, se tu não voltar para tua casa, estão querendo entrar na tua casa lá, tomar conta da tua casa. Aí eu disse: é o quê? Se entrar, sai, ó. Eu falei com aquela cara de mal. Se entrar, sai. Por quê? Porque eu não fui roubar a casa de ninguém, a casa me foi dada. Eu fui buscado em casa, me deram a chave na mão, eu entrei pela porta da frente. A casa é minha, está no meu nome. Se entrar, sai. Graças a Deus, né? Que a minha palavra não pode nada. Quem pode é o Senhor. Amém? Nunca entrar. Você está entendendo, igreja? Jesus voltou. Então qual é o propósito desse testemunho? É para dizer para você que ore por aquilo que te pertence. Peça a Deus para abençoar aquilo que é teu por direito. Peça a Deus para te restituir aquilo que realmente te pertencia. Não fique rogando, implorando nos pés do Senhor por aquilo que não te pertence. Porque nós servimos a um Deus justo, a um Deus todo poderoso,
Agora, quando é teu, aí nem a morte segura, nem o diabo impede que Deus te restitua, que Deus faça acontecer, que o nome do Senhor seja glorificado na sua, na minha vida. Ei, mas quando a coisa está de acordo com aquilo que é justo. Amém, irmão? Ah, pastor, mas eu não sabia. Tem que saber, igreja. Você que está aqui nesta noite, você confia em Jesus? Confia no que Ele disse a teu respeito?